As 4 etapas da subversão. Thomas D. Schuman ou Yuri A. Bezmenov. O movimento de uma sociedade aberta para uma sociedade fechada. Autor também de Cartas de Amor à América. Prelúdio à subversão. Toda guerra é baseada primariamente no engodo de um inimigo. Lutar num campo de batalha é a via mais primitiva de fazer a guerra. Não há arte maior do que destruir o seu inimigo sem lutar para subverter qualquer coisa de valor no país do inimigo. Sun Tzu, filósofo chinês, 500 a.C. Antes de enganar as massas a fazer as coisas na própria desvantagem delas e a fazê-las acreditar que é a vontade do povo, é tão antiga como a própria humanidade. A essência da subversão é mais bem expressa no famoso slogan marxista: se substituírem proletários por uma palavra mais apropriada: idiotas úteis do mundo. Univos. Para alcançar o efeito desejado, o subversor deve primeiramente fazer de idiotas pessoas normais e dividi-las, antes de fazer das pessoas uma massa homogênea e unida de idiotas úteis. Tanques e mísseis pré-fabricados não podem ser necessários na fase final. Por enquanto, eles são apenas o meio de aterrorizar as pessoas na inércia e na submissão. 500 anos antes de Cristo, o estratega militar chinês Sun Tzu formulou o princípio da subversão desta forma: 1. Cumpra com ridículo todas as tradições válidas nos países de seu oponente. 2. Implique os líderes deles em matéria penal e entregue-os ao escárnio da sua população na hora certa. 3. Interrompa o trabalho do governo deles por todos os meios. 4. Não afaste o auxílio dos indivíduos socialmente mais baixos e mais desprezíveis do país do seu inimigo. 5. Espalhe desunião e disputa entre os cidadãos. 6. Vire o jovem contra o velho. 7. Seja generoso com promessas e recompensas aos colaboradores e cúmplices. Isso soa familiar? Cerca de 2.500 anos mais tarde, podemos ler essa instrução mesmo num documento secreto, alegadamente assinado pela Internacional Comunistas para os seus jovens revolucionários. O documento é intitulado Regras da Revolução. 1. Corrompa os jovens, torne-os interessados em sexo, tire-os da religião, torne-os superficiais e debilitados. 2. Divida as pessoas em grupos hostis, insista constantemente em questões controversas de nenhuma importância. 3. Destrua a fé do povo nos seus líderes nacionais, mantendo-se o último para o ridículo, desprezo e vergonha. 4. Pregue sempre a democracia, mas tome o poder tão rápido e tão cruelmente quanto possível. 5. Ao incentivar extravagâncias do governo, destrua o crédito dele, produza anos de inflação com o aumento dos preços e o descontentamento geral. 6. Incite greves desnecessárias em indústrias vitais, encoraje distúrbios civis e fomente uma atitude branda e mole por parte do governo para tais distúrbios. E 7. Provoque o colapso das velhas virtudes morais, a honestidade, a sobriedade, a autocontenção, a fé na palavra empenhada. Eu não posso atestar a autenticidade deste documento, que, segundo a comunicação social conservadora americana, foi capturado pelas forças aliadas após a Segunda Guerra Mundial na Alemanha derrotada, em Düsseldorf. Mas posso assegurar-vos
que essas regras são quase uma interpretação literal destas teorias e práticas que eu aprendi com os meus superiores do KGB e os colegas dentro da agência de empresa Novosti. Sim, estou bem ciente da possibilidade de que nada do que escrever aqui é uma revelação sensacional para muitos de vocês. O que fiz foi simplesmente para estruturar o meu conhecimento e experiência com esse sistema de subversão soviético num registro simples e gráfico. Para ajudá-los a obter uma imagem geral do processo de subversão, deixe-me primeiro esboçar-lhe o movimento de uma nação de destino a partir do estado de sociedade aberta para uma fechada. Este esquema é retido secreto, e não tão secreto e absolutamente não secreta literatura marxista. Uma sociedade aberta é o que você está a viver agora. Você pode trabalhar nela ou optar por não trabalhar, ter propriedade privada ou não ter rigorosamente nada, amá-la ou deixá-la, criticá-la sem medo de ser declarado inimigo do povo. É uma sociedade com base na livre iniciativa do indivíduo e do sistema de mercado livre. Tudo o que você precisa fazer para estragar o status quo de uma nação livre é pedir uma ideia falsa da ideologia de um governo comunista ou totalitário. Por uma questão de simplicidade, escolhi a ideia de igualitarismo. As pessoas nascem iguais, portanto devem ser iguais. Parece ótimo. Mas olhem para vocês mesmos. Vocês nasceram iguais? Alguns de vocês pesavam 7 quilos ao nascer, outros 6 ou 5. Vocês estão agora iguais? De alguma forma. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, racial e espiritualmente. Alguns são altos e mudos, outros baixos, carecas e inteligentes. Agora vamos descobrir o que vai acontecer se legislarmos igualdade e tornarmos o conceito de igualdade uma pedra angular e pilar do sistema socioeconômico e político. Tudo bem? Você não tem de ser um grande economista ou um sociólogo para prever que algumas das pessoas que são menos iguais exigiriam tanto quanto aqueles que são mais iguais. Por lei! Ah, agora você tem isso. Haverá alguns que obtêm mais por darem menos e se aproveitarem daqueles que ainda são menos iguais. Dizem na parte de tomar. E para evitar a disputa da redistribuição igualitária, você terá de introduzir uma terceira força: o Estado. Por quê? Porque as pessoas nunca são iguais. Não são iguais. E se Deus nos quisesse iguais, provavelmente teria de nos fazer iguais. Não, ele forneceu a diferença. Viva a diferença! Diziam os franceses antes da Revolução Francesa. E eles estavam certos. A beleza do melhor, mais bem-sucedido sistema político-econômico criado pelos pais da América não tem nada a ver com igualdade legislada ou executada. A República Americana é baseada no princípio da igualdade de oportunidades para indivíduos desiguais e muito diferentes e diversificados para desenvolverem as suas habilidades e coexistirem em cooperação mutuamente benéfica. E isso é uma história completamente diferente. Isso eu sabia mesmo dos livros didáticos soviéticos da história americana. Agora vamos passar mais rapidamente. As pessoas que se declaram serem iguais, inevitavelmente esperam mais para suas necessidades individuais, que mais cedo ou mais tarde vão tragicamente chegar ao conflito com a realidade desigual. Isso irá automaticamente produzir descontentamento. Massas infelizes e descontentes são menos produtivas do que aquelas que estão felizes por serem o que são e fazerem o seu melhor. Diminuição da produtividade, como todos sabemos, leva a coisas tão desagradáveis como inflação, desemprego e recessão. Este, por sua vez,
causam agitação social e instabilidade, tanto política como econômica. Instabilidade crônica, radicalismo, competições como um meio de resolver problemas. Radicalismo é a pré-condição de uma luta de poder que pode, muitas vezes, resultar em substituições violentas e contundentes de estruturas de poder. Se a situação se deteriorar mal, esta substituição assume formas horríveis de guerra civil interna, ou revolução, ou invasão de um amigável e fraterno vizinho, e finalmente termina de maneira tradicional, ou seja, no controle do Estado. Dependendo da naturalidade de uma nação e da quantidade ou ausência de senso comum, esse controle vai se manifestar na criação de uma sociedade fechada, o oposto do que tínhamos no início. Fronteiras são fechadas, a censura dos meios de comunicações são estabelecidas, irritantes e inimigos do Estado são executados, etc. Este é o esboço simplista e altamente não científico dos eventos que ocorreram em muitos países do mundo. Qualquer nação é capaz de fazer isso sozinha, sem a ajuda dos companheiros Andropov e Brezhnev e dos seus numerosos agentes do KGB. Qualquer um de vocês pode facilmente observar esta cadeia viciosa de eventos, lendo simplesmente os seus jornais regularmente, ou mesmo assistindo à TV. O que muitos de vocês não veem é a segunda cadeia de eventos que eu represento graficamente no gráfico seguinte, das 4 etapas da subversão. 1. Desmoralização. 2. Desestabilização. 3. Crise. E 4. Normalização. O que tudo isso tem a ver com a KGB? Muito simples. Essas são as condições mais favoráveis listadas em qualquer livro marxista da luta revolucionária. Eu coloquei-as simplesmente em ordem cronológica e dividi-as em 3 colunas verticais: as áreas de aplicação, os métodos de subversão e os resultados esperados, ou conseguidos. No contexto dos Estados Unidos, a maioria destas coisas desagradáveis é feita para a América por americanos, com a ajuda ideológica dos subversores comunistas. A maioria das ações é evidente, legítima e facilmente identificável. O único problema é que eles estão esticados no tempo. Noutras palavras, o processo de subversão é um processo de longo prazo, e que o indivíduo médio, devido ao curto espaço de tempo de sua memória histórica, é incapaz de perceber o processo de subversão com um esforço consistente e intencional. Isso é exatamente como ele pretende ser. Como o ponteiro pequeno do seu relógio. Você sabe como ele se move, mas não pode vê-lo em movimento. O principal princípio da subversão ideológica é virar uma força mais forte contra si mesma. Assim como dentro das partes marciais japonesas, você não para o golpe de um pesado inimigo mais poderoso com um golpe igualmente forte. Você pode simplesmente ferir sua mão. Em vez disso, você pega no punho impressionante com a mão e puxa o inimigo na direção do seu golpe, até que ele bata numa parede ou em qualquer outro objeto pesado no seu caminho. A América é obviamente uma força mais forte, que o comunismo é incapaz de derrotar, mas é possível conquistar esta nação usando as pré-condições que eu descrevi, criadas pelos próprios americanos, e desviar a atenção da América para longe dessas pré-condições mortalmente perigosas. A situação é semelhante a uma casa cujos proprietários tenham armazenado explosivos e materiais inflamáveis dentro. Para destruir esta casa, os inimigos não têm de se meter fisicamente nela. É suficiente para iniciar um incêndio ao lado e esperar até que o vento sopre na direção certa. Enquanto isso, o inimigo pode jogar com algumas grandes ideias para os proprietários,
para discutir a fim de tomar a sua atenção fora do jogo real. A proteção ambiental, a liberação gay ou a emancipação de animais de estimação da casa são os tipos de argumento não críticos que desviam a atenção da América do perigo real. As pessoas inteligentes irão notar o fogo e retirar os objetos inflamáveis e materiais antes de a casa se incendiar. Idiotas úteis continuarão a discutir se é constitucional ou não pagar aos bombeiros, ou a igualdade entre o marido e mulher nas tarefas domésticas, que devem remover os combustíveis, até que os golpes da explosão real sopre os seus cérebros enfraquecidos por todo o bairro. Agora vamos voltar ao meu gráfico. Sei que vai ser um pouco incômodo, mas meu objetivo não é entreter, mas explicar o que os meus ex-chefes da KGB consideram importante para a sua libertação. Primeira fase: desmoralização. Este processo tem muitos nomes: guerra psicológica, agressão ideológica, propaganda de guerra, etc. A KGB chama-o de medidas ativas. Desde a minha deserção da Embaixada dos Estados da União Soviética em 1970, venho tentando desesperadamente explicar aos meios de comunicação ocidentais, aos políticos, à comunidade de inteligência e aos seus sovietólogos acadêmicos que as medidas são mais importantes e perigosas do que a espionagem clássica, no estilo James Bond. Finalmente, em 1983, no seu novo livro KGB Hoje, John Barrow descreveu com precisão excelentemente o processo de desmoralização, baseado um pouco na sua análise sobre os dados fornecidos por um outro desertor do KGB, oficial do KGB, Stanislav Levchenko. Aliás, o meu antigo colega de escola do Instituto de Estudos Orientais, que foi colocado mais tarde em Tóquio, no Japão, sob pretexto de correspondente da revista Novo Tempo. Stanislav Levchenko é sucedido onde eu falhei. Trouxe as medidas ativas para a atenção do público americano. O objetivo deste processo é o de mudar a sua percepção da realidade, de tal forma que, mesmo apesar da abundância de informações e provas sobre o perigo do comunismo, não é possível chegar a conclusões sensatas no seu próprio interesse e no interesse de sua nação. John Barrow intitulou ameaçadoramente um capítulo do seu livro dedicado à análise das medidas ativas de A Realidade de Cabeça para Baixo. Título excelente. Este é exatamente o que os meus gurus de subversão do KGB na agência de empresa Novosti me ensinaram. Uma das principais táticas nesse processo é desenvolver, estabelecer e impor consistentemente um conjunto de duplos padrões, um em relação à União Soviética, outro para os Estados Unidos. Analistas ocidentais já apontaram as diversas táticas de medidas ativas. Algumas delas eram exatamente as que eu estava treinando para usar durante o trabalho com delegações estrangeiras em Moscou e da Embaixada da União Soviética em Nova Delhi. Propaganda aberta e encoberta. Uso de agentes de influência. Um falsificado fórum internacional criado pela Novosti do KGB para trazer a atmosfera de legitimidade e de responsabilidade, respeitabilidade às operações soviéticas. Provocar e manipular manifestações de massa e assembleias, espalhar boatos e informações confiáveis a partir de círculos próximos ao Politburo, falsificações de serviço de informação de distribuição de imprensa dos Estados Unidos, semear histórias falsas na comunicação social local, a criação de centenas de jornais tabloides subsidiados pela Embaixada da União Soviética através de organizações de fachada, empresas de publicidade falsa, com a finalidade de legalizar grupos de financiamento de subversivos e radicais, etc.
Outras táticas, como a sabotagem e o assassinato de caráter de indianos teimosos, resistindo à subversão soviética, terrorismo e mesmo assassinatos ocasionais de reacionários e contra-revolucionários, pelo efeito psicológico de paralisar pelo medo. Estas também foram utilizadas pelos meus colegas do KGB e outros departamentos da Embaixada da União Soviética. Estou menos familiarizado com estes aspectos de processo de subversão. O meu papel como homem de relações legítimas e manifestamente público e um socializador carismático foi dirigido pelo KGB, principalmente na fase de subversão. Depois de um certo período de amizade e de cultivar estrangeiros, eu tinha de prestar contas ao meu supervisor da KGB, com a minha avaliação psicológica do indivíduo-alvo ou grupo e passá-la para os profissionais para mais processamento e recrutamento. No entanto, eu era capaz de reconstruir a imagem global e precisão do processo. E, ao contrário dos sovietólogos ocidentais, vinha a descrição mais sistemática e lógica da subversão. O que lhes ofereço agora é um gráfico tão simples como uma tabela de multiplicação e tão complexo como um cálculo. Esta é a primeira vez em que este gráfico já foi publicado na sua totalidade. Vamos começar com a primeira fase de desmoralização. Demora cerca de 15 a 20 anos a desmoralizar uma nação. Por que muitos ou poucos? Bem, simples. Este é o número mínimo de anos necessários para educar uma geração de estudantes num país-alvo, a América, por exemplo, e expô-los à ideologia do subversor. É imperativo que qualquer desafio suficiente e contrapeso pelos valores morais básicos e ideologia deste país seja eliminado. Na ausência de qualquer ideologia nacional coesa e consistente, a tarefa do subversor torna-se ainda mais fácil. Nos Estados Unidos, como todos sabemos, há multiplicidade de ideias e de ideologias. Hoje, sem a devida ênfase na ideologia principal e básica americana da República Original e do sistema de livre mercado. Não é mesmo considerado intelectual ou moderno nos dias de hoje subscrever exclusivamente esse conjunto de ideias fora de moda. Para ser bem-sucedido, o processo de subversão na fase de desmoralização deve ser sempre e apenas numa via de dois sentidos, o que significa que o país de destino deve ser feito um destinatário, ativo ou passivo, das ideias do subversor. A democracia é, por definição, um destinatário de uma multiplicidade de ideologias e valores, quer sejam bons ou maus. Infelizmente, más ideias são muitas vezes provadas e reveladas somente após um longo período de tempo, durante o qual muitos já as absorveram e lhes permitiu mudar as atitudes do seu país e de comportamento. Antigos governantes japoneses entendiam muito bem este princípio quando praticamente isolavam o seu país de qualquer influência externa, boa, má ou neutra. O Japão imperial foi preservado no seu próprio conjunto de valores históricos, suficientemente longos para trazer uma nação madura e moralmente estável, capaz de fazer a mudança para uma civilização inteiramente nova, tecnológica, com um prejuízo desprezível para a fibra nacional. Mais do que isso, o japonês, embora com relutância, abriu-se aos valores ocidentais e superou o Ocidente no período histórico mais curto possível, desde a Segunda Guerra Mundial, tornando-se uma das maiores potências industrializadas e tecnologicamente avançadas do mundo. Sem maturidade como uma nação pode conceber, mesmo doente, influência estrangeira mais favorável, que é claramente demonstrada por uma série de descolonizações de países do terceiro mundo,
abraçando prematuramente a democracia parlamentar. Mas se e quando uma influência externa é propositadamente mal intencionada, uma nação imatura ou uma nação com uma ideologia indígena negligenciada, a América, torna-se automaticamente um destinatário de subversão na sua fase inicial de desmoralização. A desmoralização bem-sucedida é um processo irrevogável, pelo menos por mais uma geração. Por quê? Tomemos um exemplo. A geração americana semi-alfabetizada e instável da louca década de 1960 está agora a aproximar-se dos 40 anos. Essas pessoas que estavam demasiadamente preocupadas a protestar contra a guerra do Vietnã, com a cena musical de drogas, rock, a participar de amor livre, etc., para estudar e se prepararem para assumir as suas responsabilidades civis. Agora estão em posições de poder e de tomada de decisão nos negócios, governo, meios de comunicação, vida social, entretenimento, Hollywood, militares e serviços de inteligência. Nem todos eles, ok, alguns deles são. Vocês estão presos com eles, até que eles se aposentem ou se demitam. Vocês não podem demiti-los. É contra os regulamentos sindicais. Ao contrário da União Soviética, vocês não podem enviá-los para o Alasca, depois de os declarar inimigos do povo. Vocês não podem sequer criticá-los aberta e eficazmente. Eles invadiram a comunicação social e o controle da opinião pública. A menos que queiram ser chamados de macartistas, vocês não podem mudar as atitudes e os costumes deles. Nesta idade, as pessoas estão realmente, normalmente, estabelecidas nos seus caminhos como indivíduos. Vocês estão presos com eles. Eles mudam suas atitudes e opiniões, navegam nos assuntos nacionais e estrangeiros, estão a tomar decisões e escolhas para vocês, quer vocês gostem ou não. Para mudar a direção do futuro da América e voltar aos valores básicos americanos, provou-se ser eficiente e produtivo para quase 200 anos de liberdade sem precedentes históricos e afluência, que vocês têm de educar uma nova geração de americanos, desta vez no espírito do patriotismo e do capitalismo. Tudo bem, vocês não querem voltar. Preferem ter algo de novo e progressista e construtivo para tornar a América mais uma vez respeitada e amada em todo o mundo, para que os destinatários da ajuda dos Estados Unidos já não grite "Yankee, ide embora", é isso? Em qualquer caso, mesmo se vocês começarem a educação de uma nova geração de americanos neste minuto, levará os próximos 15 a 20 anos para erguer esta nova geração para os níveis de poder e autoridade. Vocês podem reduzir esse período de tempo, se toda a nação puder fazer um esforço enorme num clima de unidade e consenso dominante. Vai ser preciso um milagre, ou outro desastre nacional, como uma nova guerra mundial. Deus me livre. Para fazer os americanos abraçarem uma ideologia americana e agirem numa direção, depois de décadas de desunião, de disputas, antagonismos partidários e autopunição. Portanto, vamos ser realistas. A desmoralização, se auto-infligida ou importada, geralmente é um processo irreversível. Para uma geração, pelo menos. Os 3 níveis de desmoralização. Agora vamos ver uma etapa de desmoralização do ponto de vista do subversor. Manipuladores comunistas dividem as áreas de aplicação dos seus esforços em 3 níveis. O processo de desmoralização opera simultaneamente em todos os 3 níveis, que eu chamo por uma questão de simplicidade: 1. O nível de ideias, consciência.
2. O nível de estruturas, instalação sociopolítica de uma nação. E 3. O nível de vida, que inclui todas as áreas da existência material de uma nação, a fibra de vida, por assim dizer. Nível 1. Ideias governam o mundo. O nível das ideias, o nível mais alto de subversão, afeta áreas vitais como a religião, a educação, a comunicação social e cultura. Para citar apenas alguns dos mais importantes. Se olharmos para trás na história da humanidade, podemos notar que os maiores transtornos e mudanças foram causados por ideias, por religiões e crenças. Não por conhecimento ou coisas. Poucas pessoas sacrificam o seu conforto e vidas por coisas triviais, como um carro novo. O conhecimento científico raramente gera fortes emoções coletivas. Muitos cientistas têm preferido a vida e riqueza à morte pela verdade científica. Eu nunca ouvi falar de um homem que se firmasse diante de um pelotão de fuzilamento por defender a verdade da lei da gravidade, ou de 2 vezes 2 ser igual a 4. Mas a fé nos ensinamentos aparentemente relevantes na época e imateriais de Jesus Cristo geram tal tremenda força moral em milhões de seres humanos nos últimos 2000 anos que as pessoas de boa vontade e alegremente aceitam a morte violenta e tortura em vez de negar a sua crença em Cristo. Comunismo e seu dogma marxista-leninista, segundo alguns pensadores, Dr. George Steiner, para um, é uma outra forma distorcida de fé, capaz de inspirar o martírio em milhões. Substituir os valores tradicionais da herança judaico-cristã por esta fé marxista satânica é um dos princípios básicos da subversão na fase de desmoralização do nível mais alto e mais eficiente de ideias. Os métodos são tão primitivos quanto previsíveis. Você não tem de ser um graduado de uma escola do KGB ou da Universidade de Harvard para descobrir que tipo de interação ocorre entre o subversor KGB e o destino, cérebros americanos, neste nível. Tudo que o subversor, seja o KGB de Andropov ou qualquer outro grupo propositado ou organização que teima na ideia de uma nova ordem mundial, tem de fazer é estudar as áreas onde suas ideias de nação poderiam ser erodidas e substituídas. E então, lentamente, mas consistentemente, afetar estas áreas através do envio de agentes infiltrados de influência para injetar novas ideias, difundir literatura propagandística e incentivar tendências autodestrutivas. Tudo que o subversor tem de fazer para remover a espinha dorsal espiritual da América é ajudar você a politizar, comercializar e tornar divertidas as religiões dominantes. Há muitos outros fatores que contribuem para o subversor também poder aproveitar como desenvolvimento e a divulgação de vários cultos religiosos, incluindo cultos satânicos e de morte, pregando relativismo moral e remoção da religião, oração, qualquer oração, de escolas, criando cultos de personalidade na religião, em que o pregador se torna o centro e o objeto de adoração, ou de culto divino, não de Deus. Muitas vezes os seus charlatões religiosos afirmam ser encarnações de Deus, ou até mesmo o próprio Deus, etc. Selecionei acima os 3 métodos principais porque estou mais familiarizado com eles. Esses métodos foram utilizados por mim e pelos meus colegas do KGB Novostis, e estes métodos provaram ser suficientemente eficientes. Não temos de nos preocupar com palermices, como por exemplo, com o recrutamento de Billy Graham e forçá-lo a dizer mentiras ultrajantes sobre a existência de liberdade religiosa na União Soviética, em igrejas estatais
em Moscou. Vamos começar com o método mais inocente de destruir a religião, ou seja, tornando-a divertimento. Para atrair pessoas e dinheiro para organizações religiosas estabelecidas, algumas igrejas têm se tornado literalmente teatros, apresentando amostras de variedades com celebridades da indústria do entretenimento que realizam pelos honorários. Os agentes de influência do KGB podem ou não ter de manipular fisicamente estes arranjos de entretenimento. A escolha indiscriminada de celebridades para estes desempenhos de igreja é geralmente bastante agradável à KGB. Um grupo de rock ou de músicos pop com uma mensagem de justiça social revestida de açúcar nas populares músicas espirituais pode ser realmente mais útil para a KGB do que alguém que está no púlpito pregando a doutrina marxista-leninista. As doces mensagens de açúcar, de igualdade social, das bocas cantarolantes dos animadores é suficiente para realizar os objetivos da KGB sem qualquer atividade ostensiva da parte deles. Comercialização da religião faz a mesma coisa. Se a religião tem de solicitar o seu dinheiro e lembrá-lo uma ou outra vez em cada programa de TV para contribuir, com números de telefone para contribuições de promessa, só isso significa e infere que há algo de fundamentalmente errado com a sua fé. As pessoas fiéis não têm de ser pedido dinheiro. Elas dizimam para suas igrejas voluntariamente e com entusiasmo. Concorrência desleal nas doações entre as igrejas eletrônicas, faz duas coisas benéficas para o subversor, KGB. 1. Faz que a religião dependa dos mais bem-sucedidos vendedores de Deus. E estes vendedores podem não ser necessariamente, não podem ser, dos mais altos padrões morais. Portanto, pessoas verdadeiramente morais, centradas em Deus, ficam desligadas da religião organizada. E 2. Esvazia igrejas regulares, onde você tem de praticar a sua religião pela presença física pessoal e participação e envolvimento. Tudo o que o subversor tem de fazer agora é continuar a desacreditar ainda mais o corpo principal da igreja, por insistir na religião em geral como apenas outro meio de exploração capitalista das massas e um opiáceo orientado para lucro das pessoas. E a propaganda soviética e as suas frentes, como a agência de empresa Novosti, faz exatamente isso, e com bastante sucesso, através de milhares de estabelecimentos de comunicação social liberais e de esquerda nos Estados Unidos. Politizar a religião é o método mais eficiente de desmoralizar uma nação-alvo, uma vez que uma nação começa a dar a César o que é de Deus, e envolvendo Deus em coisas como justiça social e disputas políticas partidárias, previsivelmente perde o que a religião chama de misericórdia e da graça de Deus. Para colocar isso em termos ateus, um país-alvo permite ao subversor usar o espaço de valores morais para a difusão e aplicação de ideias e políticas amorais. O instrumento mais poderoso desse processo é uma organização chamada Conselho Mundial de Igrejas, infiltrada pelo KGB, na medida em que é difícil distinguir nos dias de hoje um padre de um espião. Sendo um agente de relações públicas para a Novosti, acompanhei muitos membros estrangeiros do CMI durante as suas visitas à União Soviética. Alguns deles tocaram-me como indivíduos patologicamente incapazes de dizer ou de ouvir a verdade. Eram simplesmente alérgicos a quaisquer factos e opiniões que minassem a sua filiação espiritual com os manipuladores soviéticos.
O arcebispo e presidente, Macários de Chipre, foi um tal visitante religioso. Existe uma interrogação aqui, a hora que fala arcebispo e presidente, tá? Uma interrogação. Macários de Chipre foi um tal visitante religioso. Combinando habilmente as coisas de Deus e de César, Macários foi extremamente eficaz em trazer que precisava desesperadamente de dar ar de legitimidade e de santidade para a junta dos assassinos em massa soviéticos e opressores da religião. A sua presença fotogênica em vários fóruns internacionais em Moscovo promoveu grandemente a aceitabilidade da influência soviética nos países não alinhados e em desenvolvimento. Quando depois da minha deserção para o Ocidente encontro publicações trotskistas numa igreja unida do Canadá, ou vejo padres da Igreja Católica da Nicarágua com metralhadoras de fabricação soviética Kalashnikov penduradas sobre suas vestes da igreja, ou leio sobre a ajuda humanitária do Conselho Americano de Igrejas dada à massa de assassinos africanos e terroristas que foram treinados pelo KGB no meu velho país, eu não suspeito. Sei que essas coisas são o que são. Resultados diretos da subversão comunista da religião. Não preciso de qualquer prova de ligação entre a KGB e a igreja. As completas confusões entre Deus e objetivos politicamente subvertidos relacionados são óbvias. Na coluna da extrema esquerda do meu gráfico, você pode ver os resultados de desmoralização em cada área, em cada nível de subversão. O resultado da desmoralização da igreja é um fenômeno referido como o desejo de morte. Esta expressão é emprestada de um livro de um escritor dissidente soviético, Igor Shafarevich, intitulado Socialismo como um Fenômeno Histórico. O Fenômeno Socialista. O Dr. Shafarevich, na análise das civilizações mortas do Egito, Maia, Mohenjo-Daro, Babilônia, etc., chega a uma conclusão sinistra. Cada uma dessas civilizações morreu quando as pessoas rejeitaram a religião e Deus e tentaram criar justiça social segundo os princípios socialistas. Assim, o socialismo, de acordo com Shafarevich, pode ser uma manifestação de um sinistro instinto inato humano de autodestruição, se desenfreado, conduzindo em última instância à morte física de toda a humanidade. Educação de massa. Essa é uma outra área de subversão na fase de desmoralização. O conceito marxista-leninista da educação enfatiza o meio ambiente e o caráter da educação de massa sobre as capacidades individuais e de qualidade, quando os relatórios da comunicação social americana repetem entusiasticamente clichês de propaganda soviética sobre conquistas da ciência soviética. Geralmente obscurecem os aspectos ideológicos e as finalidades do sistema comunista da educação. Solidez e universalidade da educação atraem sociólogos ocidentais e iguais burocratas governamentais. Para as nações em desenvolvimento, este parece ser o atalho mais fácil para muitos problemas contemporâneos. O público ocidental raramente percebe a explicação do preço ou da educação estatal de tipo socialista. O conformismo político, a ditadura, lavagem cerebral ideológica, a falta de iniciativa individual em massas educadas, atraso de desenvolvimento da ciência e da tecnologia. É um fato conhecido que a maioria das maravilhas tecnológicas dos soviéticos é roubada, comprada ou emprestada do Ocidente. A maior parte da pesquisa científica e tecnológica na União Soviética é produtiva só e sempre na área mais destrutiva, a militar.
A minha pátria é ainda, depois de mais de meio século do socialismo vitorioso, o país mesmo sem frigoríficos domésticos comuns. E ainda se orgulha de sua exploração do espaço e do tremendo poder militar, que não fizeram absolutamente nada para melhorar o dia a dia de cidadãos soviéticos. O romance americano, com a educação estatal, como a incentivada pelos subversores do KGB, já produziu gerações de diplomados que não são capazes de soletrar, não conseguem encontrar a Nicarágua num mapa do mundo, não são capazes de pensar de forma criativa e independente. Gostaria de saber se Albert Einstein teria chegado à sua teoria da relatividade se tivesse sido educado numa das escolas públicas americanas atuais. O mais provável é que tivesse descoberto maconha e variantes métodos de relações sexuais em vez disso. Não concorda que a desmoralização patrocinada pela KGB não vai produzir os dinâmicos, talentosos e frutíferos jovens americanos do futuro? A permissividade americana contemporânea e o relativismo moral na educação têm facilitado muito as táticas soviéticas de subversão ideológica. Os principais métodos de desmoralização soviética da educação americana são: 1. Intercâmbio de estudantes, em que os estudantes americanos e professores vão para Moscovo e estão expostos à lavagem cerebral ideológica. Por vezes, falta a boa educação que lhes permita avaliar objetivamente a informação soviética que recebem. 2. Inundação de livrarias do campus com a literatura marxista e socialista, publicado tanto na União Soviética como pelos domésticos, companheiros de viagem. 3. Seminários e conferências internacionais com participação soviética, onde a propaganda soviética raramente é equilibrada com pontos de vistas opostos. 4. Infiltração de escolas e de universidades por radicais, esquerdistas e simplesmente perturbadores, muitas vezes sem saberem que funcionam sob orientação direta de agentes de influência do KGB. 5. Estabelecimento de numerosos jornais e revistas estudantis compostas de comunistas e simpatizantes. E 6. Organizações de grupos de estudo e círculos para divulgação da propaganda soviética e da ideologia comunista. O resultado final é muito previsível: a ignorância combinada com o anti-americanismo. Isso é suficiente para a KGB nesta fase de subversão. Ei, você que está ouvindo agora este livro, dá uma olhadinha para a sua tela e veja aí o link de um outro livro interessante para você ler em conjunto com este. Estou colocando aqui em cima o link da playlist Lavagem Cerebral, de Ben Shapiro. Ali você vai observar toda a manipulação ideológica impetrada nas universidades americanas. E isso nos anos 2000. Obrigado por estar aqui. Deixe seu like. Vamos continuar a leitura. Senhores da opinião pública. A comunicação social norte-americana é um destinatário disposto à subversão soviética. Eu sei disto porque trabalhei com jornalistas americanos e correspondente em Moscovo, enquanto do lado soviético, e depois da minha deserção para o Ocidente. As pessoas referem-se habitualmente aos meios de comunicação social americanos como livres, ignorando o óbvio e o fato conhecido de que a maioria dos meios de comunicação mais poderosos nos Estados Unidos já está monopolizada financeiramente e ideologicamente, pelo que são referidos como liberais. Cadeias de comunicação social americana pertencem cada vez menos aos seus proprietários, que não aparecem se importar que a comunicação social esteja a ser quase totalmente liberalizada.
Liberalismo, no seu velho sentido clássico, significa, acima de tudo, respeito pela opinião individual e tolerância por opiniões opostas. No entanto, pela minha própria experiência, desertores comunistas que pediram e às vezes imploraram literalmente para serem ditas histórias da sua vida na União Soviética ao povo americano através dos grandes meios de comunicação norte-americanos, foram completamente ignorados. Um dos métodos mais devastadores de subversão soviética na comunicação social americana é o descrédito de autores como eu e das informações e da opinião de quem venha com evidências claras de crimes comunistas contra a humanidade. Este método é bem descrito no meu próximo livro, inteiramente dedicado à atividade da agência da imprensa Novosti. A introdução de não assuntos é outro poderoso método de desmoralizar no nível das ideias. Vai precisar de um outro livro de tamanho grande para descrever em detalhes este método. Basta ele estar aqui para dar uma breve definição de não assuntos. Um problema cuja solução cria mais e maiores problemas para a maioria de uma nação, mesmo que possa beneficiar alguns, é um não assunto. Direitos civis dos homossexuais não é um problema. Defender a moralidade sexual é o problema maior, real. O principal objetivo dos não assuntos e o resultado devastador para a sua introdução é o lado do rastreamento da opinião pública. Energia, mental e física, dinheiro e tempo a partir das soluções construtivas. A propaganda soviética elevou a arte de infiltração e enfatizando não assuntos na vida pública americana ao nível da política do Estado real. Cultura de massa viciante. Anos atrás, quando eu estava a olhar para uma pilha de jornais ocidentais na sede da Novosti, em Moscou, deparei-me com uma coluna escrita por um escritor canadiano, Gregory Clark, no Toronto Star. Aqui está na íntegra. Tenho guardado isso para os meus arquivos. Abre aspas para ele. Se eu fosse um agente comunista na América, com milhões de dólares para gastar anualmente, não os desperdiçaria subornando servidores públicos para fornecerem segredos de Estado, mas prodigalizaria e incentivaria os forjadores de sons da região para participarem cada vez mais na cultura de garagem. Cabeças grasnantes e músicos obscuros seriam ajudados de maneira proeminente. Eu iria procurar os editores mais questionáveis dos livros de bolso, mais sujos, e escorrer-lhes algumas centenas de milhares para que pudessem configurar sedes mais respeitáveis. Onde quer que mostrem tendência para a geração Beat, gostaria de lhes oferecer uma mão amiga. Tudo o que motivou a insubordinação dos adolescentes, algo que contribui para a confusão e desespero dos pais, seria mais liberalmente dotado. A intenção básica do meu gasto seria de quebrar a disciplina, estimular o relaxamento de qualquer tipo de autoridade, de modo a ser construída no mais curto prazo possível uma geração de adultos que pudessem facilmente sair do controle. A América olharia desesperadamente em torno de qualquer tipo de disciplina para os resgatar, e ali, bonito como uma imagem, estariam o comunismo, a disciplina mais com mão de ferro desde Esparta. A vitória seria sem sangue, exceto, é claro, em campos de concentração, tortura,
prisões e poucas coisas como essas. Mas ninguém saberia disso por causa da censura da imprensa. Fecha aspas. Isto foi escrito em 1959. A precisão desta inscrição na nossa atividade surpreendeu-me. Tínhamos acabado de ajudar uma cabeça grasnante, um animador comunista, Yves Montand, para destaque em Moscou. E foram, no meio, elevando publicamente o obscuro cineasta indiano Raj Kapoor para a fama. Os escritórios editoriais de Novostes borbulhavam de desprezíveis, cantores estrangeiros, poetas, escritores, artistas, músicos e intelectuais vindo ao meu país para apoio na sua luta progressista contra suas próprias sociedades capitalistas decadentes. Não há muito que eu possa acrescentar a essa declaração de um sábio colunista canadiano hoje. Sim, o KGB incentivava a desmoralização da América através da cultura de massa, confiando-a à ajuda dos idiotas úteis no negócio do entretenimento. Não, os Beatles, Punks e Michael Jackson não estão na folha de pagamento da KGB. Eles estão na folha de pagamento de vocês. Tudo o que a KGB tinha de fazer é lenta e gradualmente mudar as suas atitudes e matar a sua resistência ao vício desmoralizante que os seus filhos chamam de música. Torná-la aceitável, normal. Torná-la parte da cultura americana, a que não pertence e nunca pertenceu. Segundo nível de desmoralização: estruturas. Há um provérbio russo que diz: o chefe astuto não dá descanso aos braços. Vamos ver o que a subversão comunista faz aos seus braços: as estruturas sociopolíticas e econômicas da América. As áreas de aplicação para desmoralizar estruturas americanas são: 1. Sistema judicial e aplicação da lei. 2. Organização pública e instituições que lidam com as relações entre indivíduos, grupos e classes da sociedade. 3. Órgãos de segurança e defesa. 4. Partidos políticos internos e grupos. 5. Formulação de política externa para órgãos governamentais e não governamentais. Grupos de reflexão, academias, conselheiros, sovietólogos, etc. Na área de lei e ordem, o método de desmoralização é promover e fazer cumprir a prevalência da abordagem legalista sobre a moral. Várias gerações de advogados americanos e legisladores graduando-se em escolas liberais, que são esquerdistas de orientação socialista, após o tempo de duração da exposição à ideologia socialista, já criaram uma atmosfera no sistema judicial dos Estados Unidos, segundo a qual os criminosos mais desfavorecidos são tratados como vítimas da sociedade cruel americana. E a vítima real, a sociedade cumpridora da lei, é transformada em cidadãos indefesos e muito carentes e contribuintes, pagando por uma vida relativamente confortável do criminoso dentro ou fora da prisão. O resultado é tão previsível como desejável para o subversor: desconfiança da população norte-americana para com seu próprio sistema judicial e aplicação da lei, e as pessoas a exigirem punições mais severas e controles mais rigorosos para combater o crime. E o que poderia ser melhor do que o controle soviético ou do tipo comunista? Mesmo os seus meios de comunicação social liberais afirmam que não há crime de rua em Moscovo e não há problema de drogas na União Soviética. Da mesma forma, na área da vida social, incentivando a si a colocar os seus direitos individuais sobre as suas obrigações privadas, financeiras, morais, patrióticas, etc., o subversor alcança o efeito desejado,
uma sociedade composta por indivíduos irresponsáveis, cada um fazendo as suas próprias coisas e agindo de acordo com a lei da selva. Tal subversão da sociedade é o primeiro passo para a tirania. Para desmoralizar as forças protetoras da América, basta fazer que os seus filhos chamem os agentes policiais de porcos e fascistas por uma década, dissolver os órgãos policiais, vigiando subversores e radicais, chamando-os de espiões, que é exatamente o que a União Americana de Liberdades Civis fez. A campanha de palco, depois da campanha de descrédito e investigação das irregularidades da polícia, e em 20 anos você chega à situação atual, em que a maioria da população civil deste país está praticamente sem leis civis ou proteção contra assassinos, loucos, criminosos, etc. Agora, você pode esperar os seus policiais e as autoridades civis para protegerem a si e a sua família em caso de ataque terrorista ou de uma grande perturbação civil? O FBI americano e a CIA não tiveram um tratamento melhor. Os americanos são levados a acreditar que as suas próprias agências de segurança representam mais perigo do que a KGB soviética. Houve dezenas de revelações e revelações sobre a CIA durante os últimos 10 a 15 anos. Mas não houve um único julgamento público de qualquer agente soviético do KGB preso nos Estados Unidos em flagrante. Houve numerosas expulsões de diplomatas soviéticos, isso sim. Mas um número igual ou maior deles veio para a América para substituir os seus camaradas caídos. Não há uma única lei na América que pudesse ser usada para perseguir legalmente agentes do KGB por subversão ideológica. Mas há uma lei que impede sua CIA de usar a sua comunicação social a justificar os seus atos em protegê-lo contra a subversão do KGB. A sua comunicação social e seus artistas de Hollywood repetem amorosamente a cada fabricação de propaganda soviética atrocidades em relação à CIA, misturando-as com a verdade, meia-verdade e mentira descarada. Desmoralizadores como Larry Flynt entretêm regularmente o público com histórias suculentas sobre assassinatos da CIA, impressos entre as imagens pornográficas da sua revista. Lembram-se de quando viu um filme americano ou leu um livro sobre a boa CIA? Não quero dizer que o pornográfico Flynt ou membros da comissão Rockefeller na CIA estão na folha de pagamento do KGB. Mas, obviamente, a pornografia, assim como a prostituição política, paga. Vende a revista Hustler, vende políticos e mata a segurança da América. Crítica da KGB não paga. De fato, críticos dos subversores da KGB podem ser mortos no processo. O que vocês são, meus queridos americanos? Uma noção de masoquistas e covardes? Quando lerem e ouvirem toda essa sujeira derramada sobre as suas agências de segurança por meios de comunicações políticos, não conseguem perceber que a crítica mais justa e factual da CIA está maltratada. A Agência de Segurança da América, ao contrário da KGB, são instrumentos na mão de uma nação e de seus políticos eleitos. Não se deve culpar um instrumento quando a culpa é do operador. Se o instrumento funciona mal, corrijam-no e não usem um martelo quando é precisa uma fina chave de fendas. A comunicação social apresenta muitas vezes um quadro americano da CIA e do FBI como um reflexo do KGB e dos seus serviços fraternos. Falso! O KGB é um poder que, em forma sistemática e brutal, assassina aproximadamente 60 milhões de meus compatriotas e ainda se envolve na morte de pessoas inocentes indefesas em todo o mundo.
Quantos foram mortos pela CIA? Fazer números e qualidade também importa em tudo para si? Ou estava o camarada Stalin correto quando disse que um tiro numa pessoa é uma tragédia, mas em 1 milhão é uma estatística? Agora vamos ver como tratam os seus militares. Qual é a imagem dos militares apresentada a si e ao resto do mundo na imprensa americana e nos meios eletrônicos? Se houver um general dos Estados Unidos, é chamado de gatilho belicista, um falcão e agressor. Uma das séries de TV mais populares, MASH, apresenta os seus militares como um bando de muito bem-humorados, histericamente um bando de psicóticos engraçados, homossexuais, alcoólatras e personagens de outra forma, em vez de indisciplinados. Recentemente vi um filme intitulado Raid, onde o Pentágono é retratado como um experimentador cruel, testando armas químicas em inocentes fazendeiros americanos. E isso é mostrado na TV, exatamente no próprio momento em que os soviéticos estão a usar armas químicas no Afeganistão, Camboja e Laos, e a proporcionar o mesmo para os seus irmãos iraquianos, para o seu genocídio fraterno no Golfo Pérsico. Você já viu um filme ou uma série de TV falando sobre isso? Cada aluno americano sabe o nome da aldeia vietnamita My Lai e o que ela representa, ou seja, um crime de guerra americano. Você lembra-se do nome do piloto soviético que abateu o avião coreano de passageiros com 269 passageiros a bordo, incluindo cerca de 60 americanos e um senador dos Estados Unidos? Lembra-se do nome do senador? Na verdade, congressista. Alguém na América aprende sempre com a comunicação social americana os nomes de milhares de aldeias cambojanas e afegãs totalmente exterminadas pelos militares soviéticos. Onde está a Jane Fonda e o Dr. Spock, que usaram para expressar tanta preocupação e amor por vietnamitas e cambojanos, quando os militares dos Estados Unidos estavam lá? O duplo padrão, aplicado e cumprido e legitimado pelos manipuladores da opinião pública nos Estados Unidos, é um resultado direto do processo de longo prazo da desmoralização da imagem dos militares dos Estados Unidos na mentes de milhões em todo o mundo. O resultado? Estúdio gráfico. Diplomacia parada ou rendição? Há centenas de volumes escritos sobre as formas como os comunistas usam relações exteriores para os seus fins. Não há nenhum que revele a ligação entre falhas da diplomacia americana e o processo de desmoralização. De tempos em tempos, desertores do lado comunista como Arkady Shevchenko, o representante da União Soviética na ONU, dão contas de tirar fôlego sobre como os comunistas estão a usar a diplomacia para a subversão. E todas as multidões de especialistas e kremlinólogos é uma palavra inventada, tá, pessoal? Eu nem sei como que eu leio isso aqui. Tá? Bom, deixa eu começar da frase de novo aqui. E todas as multidões de especialistas e kremlinólogos ainda são aparentemente incapazes de juntar as peças e de levantar as suas vozes contra ou lidar com os comunistas de uma forma diplomática. Muitas figuras públicas têm notado que a maioria dos americanos não quer ouvir coisas desagradáveis. Os políticos nos Estados Unidos sabem disso. Assim faz a KGB. Cada administração americana tem contribuído para o processo de desmoralização da sua própria política externa através da negociação contínua e da assinatura de tratados de paz. Do Lend-Lease para o Acordo de Helsínquia,
para os tratados de Sal, criando falsas expectativas e complacências eleitoral, e nunca admitir aberta e honestamente que nenhum desses acordos e tratados que já trabalhei, que são para a América, todos eles beneficiaram a União Soviética. No processo, a América perdeu a maioria dos amigos estrangeiros para o campo socialista, campo de concentração, para ser preciso. Atualmente, os Estados Unidos estão a aproximar-se rapidamente de uma situação de total isolamento do resto do mundo. Mesmo no nosso tempo, a amiga Grã-Bretanha não apoiou a América, mesmo verbalmente, na libertação de Granada, apesar do fato óbvio de que a América estava do lado britânico na guerra ridícula sobre as Ilhas Malvinas. O que poderia ser mais amoral do que a paz com honra assinada por Kissinger com os comunistas de Hanoi? Perguntam os Body People vietnamitas. Quando alguém faz um acordo com um assassino que o chama de cúmplice no crime, não lhe concedemos o Prêmio Nobel da Paz. Ou não é? O que devemos chamar a esse tipo de política externa que é tão amoral e fere a América? Nível 3. Corpo saudável, mente saudável. Desmoralização em áreas como a vida familiar, os serviços de saúde, as relações interraciais, de controle e distribuição da população e das relações de trabalho é o que chamo de nível de vida. Ideologia marxista-leninista revestida de várias teorias sociais indígenas muito tem contribuído para o processo de ruptura da família americana. A tendência recentemente está a mudar na direção oposta, mas muitas gerações de americanos criadas em famílias desestruturadas já são adultas, sem uma das qualidades mais importantes para a sobrevivência de uma nação: a lealdade. Uma criança que não aprendeu a ser leal à sua família dificilmente dará um cidadão leal. Essa criança pode crescer como o adulto que é leal, mas ao Estado. O exemplo da União Soviética é bastante revelador neste caso. Na luta pela vitória final do comunismo, o objetivo do subversor é o de substituir, tão lentamente e indolor quanto possível, o conceito de lealdade para com a nação, pela lealdade ao grande irmão, Big Brother. O estado de bem-estar que dá tudo e é capaz de levar tudo, inclusivemente a liberdade pessoal de cada cidadão. Se esse objetivo for alcançado com êxito, o subversor não precisa de ogivas nucleares e de tanques, e pode nem sequer precisar da invasão física militar. Tudo o que será necessário é eleger um presidente de pensamento progressista, que será votado para o poder pelos americanos, que já foi viciado em bem-estar e segurança, como foi definido por subversores soviéticos. Métodos muito semelhantes estão a ser usados na área de serviços médicos e de saúde e desportos, como parte de uma atividade destinada a manter a população saudável. Ao incentivar profissionalismo no desporto de espectador, em vez de incentivar a participação em desportos individuais, a América enfraquece-se como nação. A maioria dos adultos norte-americanos que amam desportos assiste a programas de desportos na TV, enquanto mastiga salgadinhos com a sua cerveja, e não tendo a participação física nas atividades desportivas. Ao contrário da União Soviética, o desporto não é uma parte obrigatória do ensino fundamental na América. Vitórias impressionantes de atletas soviéticos em competições internacionais facilitam ainda mais as ideias da supremacia do socialismo na área da saúde pública, convencendo assim cada vez mais americanos para a necessidade de emular o sistema soviético
e introduzi-lo nas escolas americanas. O que muitos americanos não percebem é que, ao contrário do que veem nos seus ecrãs de TV, não há desporto soviético real. A maioria da população da União Soviética não é atlética de maneira nenhuma. Está doente pela falta de uma alimentação correta e pelo alcoolismo. Atletas soviéticos são criados pelo Estado, exceção a deteriorização geral nacional na União Soviética. Um mito semelhante está a ser promovido nos Estados Unidos sobre os cuidados de saúde gratuitos na União Soviética. Enquanto eu trabalhava em Moscovo, acompanhando inúmeras delegações estrangeiras e mostrando-lhes instalações médicas regulares em clínicas e hospitais kolkhoz, nem todos os meus convidados percebiam que eu estava a levá-los para estabelecimentos médicos especialmente preparados, exclusivos, apenas para os olhos dos estrangeiros. Quando arranjei entrevistas com médicos soviéticos, falando aos meus convidados sobre as conquistas gloriosas da cirurgia soviética, alguns deles não tinham como verificar se essas conquistas estavam disponíveis para os agricultores coletivos na União Soviética ou para trabalhadores na Sibéria. Não estão. E muitos americanos sabem disso, apesar de nunca terem visitado o meu país de origem. No entanto, a tendência de burocratas norte-americanos é de ampliar a assistência médica estatal, apesar do fato de que, como foi mostrado na União Soviética e em muitos lugares, a medicina socializada é subpadrão, menos eficiente e mais definitivamente menos progressiva do que a de propriedade privada e operada em instalações médicas dentro de um sistema de bom funcionamento do mercado livre. Desmoralização na área dos padrões do consumo de alimentos também é eficaz na introdução de coisas como comida de má qualidade. Não, agentes da KGB não colocam produtos químicos em comidas e bebidas americanas. É feito por alguns mega monopólios americanos que operam com os mesmos princípios que Obshepit, soviética, serviço de alimentação pública. Olham para os consumidores como unidades de consumidores, não indivíduos, abolindo a livre competição de pequenas empresas de alimento que estavam a tratá-lo individualmente para sobreviver economicamente. Estes gigantes de indigestão criam artificialmente gostos e exigências dos consumidores, que podem não ser do interesse da sua saúde, mas certamente do interesse do lucro do monopólio. Aqui eu tendo a concordar, pelo menos em parte, com Half American Naders e grupos de defesa do consumidor, apesar de eu não compartilhar das suas ideias sobre soluções do problema. Inter-relações raciais e étnicas são uma das áreas mais vulneráveis para a desmoralização. Não há um único país comunista onde os grupos raciais sejam iguais e desfrutem de tanta liberdade para se desenvolverem culturalmente e economicamente como na América. Na verdade, não há também muitos países capitalistas onde as minorias étnicas estejam tão bem como nos Estados Unidos. Estive em muitos países do mundo. Eu posso lhes afirmar, meus queridos americanos, que a sua sociedade é a menos discriminatória. A solução comunista para o problema racial é final. Simplesmente matam aqueles que são diferentes e teimosamente insistem em permanecer diferentes. Stalin mandou populações inteiras de étnicos, reassentamentos estonianos, letões e lituanos para a Sibéria. A deslocalização de tártaros da Crimeia desde os trópicos até o gelo permanente, e coreanos do extremo oriente para os desertos do Cazaquistão. Mas, infelizmente, um americano médio nunca relembra esses fatos comumente conhecidos,
quando sua atenção é atraída para questões de discriminação racial doméstica por aqueles que professam harmonia racial de acordo com o princípio das diretrizes socialistas. Por quê? Simples. Porque combatentes da discriminação racial americana nunca mencionam esses fatos. Se os Estados Unidos estivessem localizados num planeta separado dos comunistas, eu provavelmente concordaria com Martin Luther King quando ele disse que a América é um país racista. Mas quando essas declarações são feitas neste planeta e na nação mais integrada no mundo, eu digo aos seus lutadores pela igualdade racial: vocês são hipócritas e instrumentos, mesmo sem vontade, de desmoralização. A solução tradicional americana para os problemas raciais e étnicos é lenta, mas eficiente. O caldeirão que aumenta os grupos menos desenvolvidos para um nível superior. Trabalhou por mais de um século de história americana e criou a nação mais harmoniosa e produtiva da Terra. A solução para o dia de hoje para a desigualdade racial é emprestada da mitologia comunista. Igualdade de todos os grupos raciais e étnicos, legislada pelo governo e executada por burocracias estatais. Sabemos perfeitamente que nem as raças, nem os indivíduos são iguais, em todos os aspectos. Sabemos que cada nação e raça tem o seu caráter peculiar, habilidades, tradições, mentalidade e capacidade de aprender, e seu ritmo individual de desenvolvimento. Ao imitar política nacional de igualdade do soviete, a América simplesmente apaga as características raciais distintas que fizeram este grande país. Muito brevemente sobre a distribuição da população, a urbanização e o desterro, tirar terras privadas, são a maior ameaça para a nação americana. Por quê? Porque o pobre agricultor, muitas vezes, é o maior patriota. Maior do que um grande morador de uma cidade congestionada americana. Os comunistas sabem disso muito bem. Os soviéticos mantêm um controle muito apertado sobre o tamanho das suas cidades pelo sistema de registro policial de residência, chamado Propiska. Eles sabem perfeitamente bem que o agricultor vai lutar contra o invasor até a última bala na sua terra. Massas desfavorecidas ou urbanizadas numa outra terra podem sentir-se como o encontro de um invasor com flores e bandeiras vermelhas. Alienação de pessoas de propriedade privada de terra é um dos métodos muito importantes de desmoralização. E finalmente chegamos à última área, mas não menos importante, as relações de trabalho. Não acho que tenha de lhe falar sobre a infiltração ideológica de alguns sindicatos de trabalhadores nos Estados Unidos. Esta é uma parte bem documentada da sua história. A União de Escolas de Comércio Internacional de Moscovo, uma incubadora para agentes do KGB, cuida da infiltração física dos sindicatos, e que também é bem conhecida, mesmo da CIA, de fato. O que eu gostaria que pensassem acerca de hoje é isto. Que tipo de moralidade leva os enfermeiros a deixarem os pacientes doentes e moribundos em camas de hospital e saírem de greve por 50 centavos de dólares por hora a mais no salário? Ok, por mais $1 inteiro então. O que faz eletricistas sindicalizados deixarem uma cidade sem energia no meio de um inverno severo e deixarem várias crianças desprivilegiadas em favelas a congelar até a morte? Como deve estar desesperados por dinheiro um motorista de caminhão sindicalizado para atirar a matar num colega fura-greve, pai de 5 filhos? Certamente a nível individual, cada americano que comete esses atos escandalosamente amorais não é cruel
e egocêntrico. E vamos enfrentá-lo. Isso não quebrou. Então por quê? A minha resposta é: desmoralização ideológica. O processo de negociação no trabalho americano, em muitos casos, já não é motivado pelo desejo de melhorar as condições de trabalho e salários. Em muitos casos, não é negociação de maneira nenhuma, é chantagem. E no processo de crescimento ilimitado de poder sindical, o trabalhador americano perde a única relevante e real liberdade que tem no seu país: a liberdade de escolher de trabalhar ou não trabalhar. E por quanto? Se o indivíduo prefere trabalhar por salário mais baixo, e deve ser a sua livre escolha individual, muitas vezes não é mais capaz de fazer isso. Acabei de mencionar o que acontece com os fura-greves na América. Etapa 2 das 4 etapas de subversão: desestabilização. Aqui os esforços do subversor diminuem para os essenciais: as estruturas internas de poder de uma nação-alvo, as relações externas do país, economia e fibra social. Se a fase anterior de desmoralização for bem sucedida, o subversor já não tem de se preocupar com as suas ideias e a sua vida. Agora ele chega à medula espinhal do seu país e ajuda a trazer a sua própria sociedade para o estado de desestabilização. Isso pode demorar de 2 a 5 anos, dependendo da maturidade de uma nação e da sua capacidade de mobilizar para a resistência. Lutar pelo poder. O primeiro sintoma de instabilidade expressa-se com o desejo de a população levar ao poder os políticos e partidos que são carismáticos, que agem como bons cuidadores e prometem mais seguranças. Não de inimigos externos e estrangeiros, mas sim segurança no trabalho, serviços sociais grátis e outros derrames de prazer fornecidos pelo grande irmão Big Brother. Ao concentrar a atenção de uma nação em soluções de curto prazo e melhorias, esses políticos irresponsáveis simplesmente adiam face ao momento da verdade, para quando a nação será levada a pagar um preço muito mais elevado para o problema principal e básico: trazer de volta a estabilidade ao país e restaurar a fibra moral. Um fator de composição nesta fase é a chamada participação das bases das massas no processo político. Massas desmoralizadas e debilitadas tendem a agarrar a solução mais fácil de atalho para os males sociais, e o socialismo parece-lhes ser a melhor resposta. Instituições tradicionais, nacionais, não parecem mais eficientes. São gradualmente substituídas por artificialmente criados comitês cívicos e conselhos, que adquirem cada vez mais poder políticos. Estes órgãos, que são, em essência, reflexos do espelho das estruturas totalitárias de poder, são cada vez mais sensíveis à mobocracia, a regra da multidão de consumidores radicalizados. Ao mesmo tempo, a espinha dorsal da economia, o processo de livre negociação, rende-se gradualmente ao princípio da economia planeada e à centralização. Notinha. Aqui vai uma explicação muito simples, que se encaixa muito bem aqui, de nosso querido e estimado professor Olavo de Carvalho. Ele dizia: liberal é camisinha de comunista, porra. Retornando. Com a destruição final do processo de livre negociação, os movimentos predominantes de poder econômico movem-se nas mãos do grande irmão Big Brother, o Estado, que funciona cada vez mais em conluio com mega monopólios e sindicatos monopolizados.
A famosa divisão de poderes já não governa nas linhas judicial, legislativa e executiva, mas é substituída pela burocracia no governo, a burocracia nos negócios e a burocracia no trabalho. Na área de relações externas, a América está sendo empurrada cada vez mais para o isolacionismo e o derrotismo. Os poucos amigos restantes olham com horror o destino das nações que foram traídas e abandonadas pelos Estados Unidos e tentam encontrar as suas próprias soluções, que muitas vezes vêm estabelecer relações amigáveis com a União Soviética e o seu Império Comunista. O cerco beligerante dos recursos da América com um rito cada vez maior e os políticos desmoralizados não são mais capazes ou dispostos a enfrentar a realidade inevitável. Uma intervenção direta de suprimentos militares soviéticos e cubanos parece ser menos perigosa para os legisladores norte-americanos do que a América perder a face por violar as leis internacionais, por minar os portos da Nicarágua, para evitar a exportação da Revolução Comunista na região. A maioria dos americanos é levada a acreditar que é seu país, a América, que viola o direito internacional, não a União Soviética e seus substitutos. O americano médio nem sequer consegue perceber que o Tribunal Internacional nada mais é do que uma criatura artificial da Assembleia Soviética Geral, controlada pela ONU. Nessa fase de desestabilização, todos os monopólios ocidentais multinacionais continuam a negociar, a conceder créditos, tecnologia e oferta, a apaziguar diplomaticamente o subversor, o Comitê Central da União Soviética. Em total desrespeito pelos interesses do povo da América e da União Soviética, estes dois gigantes continuam a aumentar a ajuda um ao outro. A comunicação social americana continua a falar de atritos entre as nações Estados Unidos e União Soviética. Que atritos? O camarada Petrov, em Omsk, não tem atritos com o Sr. Smith, em Pittsburgh. Na verdade, eles nunca tiveram a sorte de se conhecerem um ao outro, graças ao Acordo de Helsinki. O camarada Petrov, embora tenha atritos com seus opressores, a junta militar do Kremlin, que o envia para fazer a guerra no Afeganistão, Vietnã, Angola e Nicarágua. O camarada Petrov não quer guerra com a América. Nem o Sr. Smith quer lutar contra a Rússia. Mas podem ter, se o processo de desestabilização tiver sucesso na América, uma vez que tem, a situação inevitavelmente desliza para... Crise, etapa 3. Pode levar só de 2 a 6 meses para trazer a América para a mesma situação que agora existe a sul da fronteira da América Central. Nesta terceira fase da subversão, você terá todos os seus radicais americanos e agentes adormecidos, soviéticos, a entrar em ação, tentando tomar o poder o mais rapidamente possível e sem piedade. Se todas as etapas anteriores de subversão soviética tiverem sido concluídas com êxito por esse tempo, a maioria dos americanos vai ficar tão completamente confusa que alguns líderes fortes, que sabem como falar com os russos, podem até mesmo dar as boas-vindas. As possibilidades são de que esses líderes serão eleitos e dados poderes de emergência quase ilimitados. Uma mudança forçada no sistema dos Estados Unidos pode ser realizada ou não através de uma guerra civil ou de uma revolução interna, e uma invasão física militar pela União Soviética não pode mesmo ter lugar de modo algum. Mas mudar isso vai ser drástico. Sim, com todos os atributos familiares de progresso soviético, sendo instituídas a nacionalização de indústrias vitais, a redução do setor privado, da economia para o mínimo, a redistribuição de riqueza
e uma massiva campanha de propaganda pelo governo recém-eleito para explicar e justificar as reformas. Não campos de concentração e execuções. Ainda não. Virão mais tarde, na fase de... normalização, a quarta e última etapa. Qualquer nação normal iria resistir a tal mudança progressiva, como acabei de descrever. E de acordo com os clássicos do marxismo-leninismo, irão surgir focos de resistência, logo após a aquisição, compostos pelas classes inimigas e contra-revolucionárias, que vão resistir fisicamente ao novo sistema. Alguns americanos podem tomar armas e fugir para as montanhas, como no Afeganistão, reformas ou destruição, para ser mais exato, das agências de segurança policiais e militares, pelo novo governo podem levantar a uma situação de lealdades divididas entre policiais e tornar a maioria da população indefesa. Neste ponto, para evitar derramamento de sangue, o subversor move-se para a normalização, um termo emprestado da propaganda soviética de 1968, a partir do momento da fraterna invasão soviética da Tchecoslováquia. O camarada Brezhnev chama-lhe normalização. E estava certo. O país vencido foi trazido pela força para o estado normal do socialismo, a saber, a subjugação. Isto é quando meus queridos amigos vão começar a ver soldados soviéticos amigáveis nas ruas das nossas cidades, trabalhando em conjunto com soldados americanos, e a nova força policial para restaurar a lei e a ordem. Muito em breve, os seus americanos radicais e benfeitores socialistas de ontem, que estavam a trabalhar tão arduamente para trazer progresso para o seu próprio país, vão se encontrar em prisões e campos de concentração constituídos à pressa. Muitos deles serão executados em silêncio ou em público. Por quê? Simples. Para os libertadores soviéticos, os perturbadores não terão mais utilidade. Os idiotas úteis terão concluído seu trabalho. Desde então, a nova ordem precisa de estabilidade e de uma nova moral. Não há mais movimentos populares, não há mais crítica ao Estado, a imprensa vai obedientemente autocensurar-se. Na verdade, essa censura já existe agora, imposta pelos chamados liberais e benfeitores socialistas dos Estados Unidos. Vocês agora terão a oportunidade de desfrutar exatamente a mesma vida que os vietnamitas, os cambojanos, os angolanos e os nicaragüenses traídos por... Vocês desfrutam agora. Este estado de normalização social pode durar para sempre, que é o seu tempo de vida e o tempo de vida dos seus filhos e netos, e netos, e netos, e netos. E netos, e netos. Isso nunca vai acontecer aqui! E se isso acontecer aqui, por que arriscar? Quais são as soluções? Existem diferentes soluções para diferentes etapas de subversão. Se uma nação tiver o suficiente bom senso para parar
a subversão no início da fase de desmoralização, vocês nunca terão a necessidade das soluções dolorosas e drásticas necessárias para lidar com a etapa de crise. A solução mais geral que posso oferecer para todo o processo de subversão é parar de ajudar o subversor. Você ainda está a viver numa sociedade livre e é capaz de forçar os seus políticos eleitos a mudarem as suas políticas para com o mundo comunista, se assim o escolherem. Mas se você, pessoalmente, não vê nada de errado em lidar com os comunistas e em ajudá-los na sua expansão global, eu sinto que deve começar a aprender mais sobre a realidade da situação comunista socialista, não a partir da sua comunicação social monopolizada, mas a partir dos meios de comunicação independentes e da imprensa que não tem interesse em se tornarem bons rapazes da União Soviética! E de pessoas como eu, que sofreram o comunismo em primeira mão por muitos anos. Existem inúmeros grupos de americanos patrióticos e organizações que estão bem informados e que já têm muitas soluções para combater os danos pela subversão ideológica. Algumas das quais são tão boas ou até melhores do que a minha. Procure estes grupos, junte-se a eles e faça alguma coisa! Thomas D. Schumann. Carta de Amor à América. Almanaque Panorama, Los Angeles, 1984. Fim do livro. Obrigado pela companhia. Deus lhe abençoe. Se curtiu, deixe o like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de família, escola, trabalho, igreja. Seja um apoiador do aculturamento de nossa nação. E que Deus nos livre do comunismo. Até o próximo livro.